Hola, bienvenidos a más una clase de español tercer año. Vamos a abrir nuestro libro hoy en la página 49. Préstame tu anillo. Quando eu pergunto, préstame, me empresta tu anilho ou tu anillo, anillo, sotaque da Argentina, anilho, sotaque da Espanha. Você me empresta teu anel? É isso que está perguntando. E já abaixo já aparece para vocês o quê? Vamos lá, baixei demais. Um anúncio publicitário, tá, pessoal? Todo corazón. Más que una anilla es una declaración de amor. Lúcelo y eclipsará. Con él en la mano no tendrás ningún escudo que te proteja. Será sentimiento puro y mostrarás la belleza de tu fragilidad y delicadeza. Con forma de corazón y repleto de diamantes negros, el nuevo anillo de Thors tiene la intención de convertirse en una declaración de principio que no dejará indiferente a nadie. Evidente por su tamaño, pureza y lujo, es el perfecto aliado en noches más especiales, convirtiéndose em acessório protagonista. Então, aqui a gente tem, pessoal, um anúncio publicitário, um gênero textual, né? Geralmente ele traz imagem, uma frase curta que faça com que o leitor, né, o consumidor tenha interesse em comprar, ó, mais que um anel, é uma declaração de amor. Use-o e você brilhará. Então já tá, a frase é curta já para puxar ali o consumidor, tá a imagem do produto lindo, maravilhoso que toda mulher vai querer, certo? Ó, com ele na mão, não terá nenhum escudo que te proteja. Será sentimento puro e você mostrará sua beleza, sua fragilidade, delicadeza. Beleza, fragilidade e delicadeza de quem está usando. Com ele na sua mão. Então, quem pode usar um anel desse? Com ele na sua mão, não precisarás de escudo. Você vai mostrar sua beleza, sua fragilidade e delicadeza. Então, está se referindo a quem? Às mulheres, não é isso? Com forma de coração e repleto de diamantes negros, o novo anel tem a intenção de converter-se em uma declaração de princípios, que não deixará indiferente você ser diferente de ninguém. Evidente pelo seu tamanho, pureza e luxo. Agora aqui eu estou falando de quem? Do anel, tá? O tamanho do anel, a pureza do anel e o luxo que esse anel oferece. É o perfeito aliado nas noites especiais, convertendo-se em um acessório protagonista. Então, o texto que nós lemos é um anúncio publicitário, esses textos são os que divulgam mensagens ao consumidor, né, o receptor que queira consumir determinado produto, e agora nós vamos fazer a interpretação. Aqui para você já aparece a resposta, mas mesmo assim nós vamos discutir o porquê desta resposta, certo? Porque agora nós temos que trabalhar muita leitura e interpretação. Luego de la lectura del texto, puedes afirmar que está direcionada a que tipo de público. Então, depois que você lê o texto, você pode afirmar que esse texto ele é direcionado a que público? A niño, crianças, homens adultos. Eu acho que o homem adulto, ele não gostaria de usar um anel de coração assim, né? Mulheres jóvenes, mulheres jovens. Sim, parejas jóvenes são casais jovens. O casal não, né? Ele poderia se interessar de comprar para namorado. Mas nesse caso, o casal é para o casal? Não, não é para o casal. Para trabalhadores? Para trabalhadores? Não, o trabalhador pode comprar, né? Mas né, qualquer trabalhador vai querer usar um anel de coração cravejado. Então, é direcionado para mulheres jovens. Qual é o produto que o enunciado apresenta? Né? Apresenta um anel em formato de coração e não um escudo em forma de coração, uma declaração de amor, uma noite especial, um pavê de chocolate branco e negro. Eleja a alternativa que traz qualidades que o texto atribui ao produto. Então aqui eu tenho ao produto, lembra lá que eu disse
tinha a característica da pessoa que ia usar e tinha a característica do anel. Qual era a característica? Luxo e pureza. Muito bem. Que se pode entender da expressão lúcelo e eclipsarás? Que a pessoa deve usar o produto sem ensinar isso a ninguém, que a pessoa que não tem o produto sentirá inveja dos que têm, que se deve provar o produto antes de comprar, que a pessoa que não usar, não, que a pessoa que ou usar ofuscará o brilho das demais e que a pessoa não deve usar em público. A pessoa que usar vai ofuscar, tanto que eu disse, use-o e brilharás, né? O seu brilho vai ser tão forte, vai ser tipo um eclipse, vai ofuscar os olhos dos demais, né? De quem está vendo, só vai ver o seu anel e não os outros que não têm o anel. Então, agora nós vamos entrar, gente, num conteúdo que não é um conteúdo novo para vocês já viram em outras situações, em outros anos, que é o pronome de complemento. O pronome de complemento, ele também existe no português. Ele é utilizado para evitar a repetição de palavras dentro de um contexto, de um texto, de um diálogo. E eles são divididos em objeto direto e objeto indireto, tá? Objeto direto é quando ele pode ser usado para objetos, né, coisas ou pessoas. E o objeto indireto é só para pessoas. Eu vou mostrar para vocês um quadro que eu acho que é essencial que vocês aprendam. Só um pouquinho. Aqui. Espera aí, gente, deixa eu colocar ele aqui. Isso. Esse quadro é assim que eu gosto de olhar ele, é assim que eu gosto de ensinar para vocês, tá? O pronome de complemento direto e o pronome de complemento indireto. Então, para a primeira pessoa, show, Joe, eu vou usar me, tá? Para a segunda pessoa do singular, te. Para a terceira pessoa do singular, lo ou lá. Então, se for algo masculino, lo. Se for algo no feminino, lá. Nós, nosotros, nós. Os, vosotros, vós. E los, las, para masculino, feminino. Quando eu falo de objetos e pessoas, tá? Prof, é o seguinte, a maioria do pronome de complemento que ele é visto como objeto direto, ele é objeto, é coisa, a maioria. Porém, vai ter momentos que a pessoa pode ser direta. Quando isso acontece? Quando a ação do verbo recair sobre ela, ela receber a ação do verbo. Já já vou mostrar para vocês umas frases e a gente vai ficar observando isso. Se ela recebe a ação do verbo, aí ela vai ser direta. Se ela não receber a ação do verbo, a pessoa será indireta, tá? Complemento indireto é só para pessoas, então eu tenho aqui para a primeira pessoa me, para a segunda pessoa te, para a terceira pessoa lê e se. Como assim? Não entendi, prof, tem dois. É ler. Porém, quando você vai reformar a frase, que você reescreve a frase e ficar o complemento direto, ler, junto com o complemento, o indireto ler com o complemento direto, Lola, que ficar a repetição da mesma família silábica, lê, lo, lê, lá, lê, los, lês, lá, não pode. Nesse caso, para cortar essa repetição sonora, você vai substituir o sujeito, que seria o lê ou lê, se você observar singular e plural aqui, vai ser substituído por se. Se lo comprou, se lo vendió, tá? Nosotros e os para a mesma coisa. Então, se vocês observarem do direto para o indireto, a única coisa que mudou aqui as pessoas foram terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. São as únicas que vão modificar se for direta ou indireta, certo? Eu tenho que cuidar se é objeto ou se é pessoa. Certo, vamos voltar agora para o nosso livro.
Então, eu vou ampliar essa imagem que eu achei muito pequena nos vídeos passados, para que a gente consiga ver melhor, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho frases de cada pessoa, cada sujeito, e essas frases usando cada objeto referente ao sujeito. Então, vamos lá. Juan me viu. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar a ação, tá? Qual é a ação? Viu. Quem me viu? O Juan. Eu recebi a ação de ser visto? Sim. Juan me viu, mas nesse caso eu não tenho mudança, tá? ¿Dónde estabas? No te vi en la reunión. Aqui vai só mostrar para vocês, ó. Tu, te, yo, me, ele, lo. Por que lo? Porque aqui ele deve ter recebido a ação do verbo. Eu acho melhor eu explicar para vocês no quadro, usando as minhas frases tradicionais, que eu acho que vocês vão compreender melhor, tá? Eu vou só pegar o pincel. Vamos lá, pessoal. Então, eu tenho lá o meu pronome de complemento direto e indireto. Eu gosto de colocar assim, ó. Objeto direto, objeto indireto. Dá para ver direitinho? No meu objeto direto, me, te, lo, la, nos, os, los, las. No meu objeto indireto, me, te, le, nos, os, les. E aqui, o se que substitui quando houver repetição sonora da mesma família silábica. Então, qual é? O que eu tenho que anotar aqui? Minha pergunta. O que? A quem? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha frase é identificar quem. Aqui não está aparecendo, né? A quem? Coloquei na minha frase, o que eu tenho que identificar? Gente, eu tenho que identificar o verbo. Qual é a ação? Depois que eu identifiquei a ação, eu faço essa pergunta aqui, ó, o quê? E a quem? Para identificar se é objeto direto ou indireto. Um exemplo disso. Pedro comprou coche. Tá? Pedro comprou coche. Pedro comprou coche. O que Pedro fez? Ó, a ação que ele realizou, comprou. Agora eu vou perguntar. O que Pedro comprou? Coche. Se eu perguntei o que, ele é um objeto direto. Eu tenho objeto indireto aqui, eu tenho para quem ele realizou essa ação? Não. Então, aqui, ó, quando eu vou refazer, né, reestruturar minha frase, eu vou colocar o Pedro e sempre o meu objeto direto e o indireto vão vir agora colocado anteposto ao verbo, certo? Então, vai ficar Pedro, o objeto é o coche. Coche, masculino singular. Então, Pedro lo comprou. Agora, se estivesse no plural, Pedro comprou unos coches. Então, Pedro los comprou. Certo? Agora, eu posso fazer uma frase com objeto direto e indireto. Vamos lá. Eu posso usar essa mesma frase colocando um objeto indireto. Vou colocar um pouquinho mais para cá, tá? Pedro comprou coche a su madre. Então, o Pedro comprou um carro para sua mãe. O que o Pedro fez? Comprou. O que ele comprou? Objeto direto, coche. Para quem ele comprou? A quem? Para quem?
para sua mãe, objeto indireto. O que substitui um coche? Lo. O que substitui a sua mãe? Vou lá no padrinho. Me, te, le. A mãe, ela lê. Tá? Então, quando eu substituir lo, lê, isso aqui vai cair fora. Porque o que acontece? Quando vocês reescrevem a frase, vocês colocam lo, coche, su madre lê e embaralha os dois. Não, ele substitui. Então isso aqui cai fora. Então, quando eu vou reescrever a frase, o que eu tenho que cuidar? Lembra aquela velha frase? Vão-se os dedos. Como é que é? Vão-se... Não, eu falei ao contrário. Ô, Chaves. Vão-se os anéis e ficam os dedos? Então, é mais importante você do que os objetos, seus objetos. Então, é mais importante pessoa do que objeto. Então, primeiro vem sempre objeto indireto e depois objeto direto. Então, sempre eles vão vir anteposto ao verbo. Então, vai ficar Pedro lelou, comprou. Eu posso dizer lelou? Lembra? Lelou, lelas, não puede. Então, aqui eu vou substituir por se. Pedro se lo comprou. Certo? Prof, muito fácil até aqui. Mas sempre ele vai vir anteposto ao verbo. Gente, eu tenho aqui 3 exceções para explicar para vocês. Que são as exceções em que você vai fazer todo esse processo. Vai identificar o verbo, vai substituir pelos pronomes, mas quando você for reescrever a frase, ele vai vir pós-posto ao verbo. Ligado, sem hífen. Que nós usamos no português, mas a gente usa o hífen, não é isso? No espanhol, não. Ele vai vir após o verbo, tudo ligado, porque eles não usam o hífen. Então, o que nós vamos fazer? Quando, prof, que isso ocorre? Anota aí. Quando o meu verbo estiver no imperativo, quando ele expressar uma ordem, tá? Ordem. Quando tiver no gerúndio, que é quando ele terminar em ando ou endo. Ando e endo. Comprando vem viendo. É iendo, tá? Às vezes dá uma bugada aqui entre português e espanhol. Imperativo, gerúndio e infinitivo, gente. O que é o verbo no infinitivo? Quando ele terminar em a, é ir. Gerúndio, quando terminar ando, comprando, amando, viajando, vendendo, partiendo, tá? Então, nesses 3 casos, eu tenho que observar se a minha frase, se o meu verbo, não tenho que identificar o verbo, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, eu identifiquei o verbo, eu tenho que olhar se ele está no infinitivo, eu tenho que olhar se ele está no gerúndio, eu tenho que olhar se ele está expressando uma ordem. Se não estiver fazendo nenhum desse, vem anteposto, como eu expliquei antes. Eu vou fazer uma frase de cada um para que vocês compreendam, tá? Uma ordem. Não. Deixa eu pensar a frase agora, que o pensamento foi. Compra, vou continuar com esse verbo, tá? Um helado para mim. Compra um helado para mim. É uma ordem, né? Então, nós vamos fazer o quê? Comprar é a ação. Comprar o quê? Um helado. Para quem? Para mim. O que substitui um sorvete? Lo. Isso aqui vai cair fora. O que substitui a mim, minha pessoa, o objeto? Me. Ah, isso aqui vai cair fora. Então, eu vou colocar compra
pessoa, objeto, compra-melo. Tá? Existe, por isso que existe no espanhol a sobredrúcula, que seria uma superproparoxítona, tá? Por isso, porque eles não usam o hífen. Então, eu vou fazer uma pergunta para depois eu poder explicar para vocês quando que a pessoa ela é direta, certo? Ó, compra, o quê? O sorvete. Tá, compra. Cadê a pessoa aqui, o sujeito? Né, para mim, eu recebi a ação de ser comprada? Não, quem foi comprado foi o sorvete. Lembra da frase? Pedro comprou um carro para sua mãe? A mãe do Pedro recebeu a ação de ser comprada? Não, quem foi comprado? O carro. Já vocês vão entender por que eu estou perguntando isso. Agora, o que nós vamos fazer? Gerúndio, não é? Estou vendiendo mi casa. Nem sempre é obrigatório que a minha frase tenha um objeto direto e um objeto indireto. Então, qual é a ação aqui? Vendendo. Ok, minha casa. O que substitui minha casa? Lá, porque ela é um objeto direto. Tem a quem? Não. Então, como vai ficar aqui? Estou vendiendo dólar. Só que aqui é o seguinte, gente. Esse gerúndio, eu posso usar ele também anteposto. Só que se ele for anteposto, ele tem que vir antes do estou. Lá estou vendendo, tá? Mas geralmente ela aparece assim, ó, estou vendendo lá. Mas se vocês virem em algum lugar, lá estou vendendo, não está correto. O gerúndio, ele pode vir em qualquer uma das posições, certo? Agora, o imperativo não, ele não muda, aquele que eu tinha explicado antes, certo? Vamos agora para o infinitivo. Voy a prestar mi goma a Juana. Então, eu vou emprestar a minha borracha para a Juana. Eu vou fazer o quê? Emprestar. O quê? Minha borracha. Para quem? Para a Juana. Lê. A Juana recebe a ação de ser emprestada? Não. Quem foi emprestada foi a borracha, tá? Então, vai ficar aqui. Vou a prestar lá. Não tem como. Emprestar, selar. Certo? Beleza. Agora, a prof vai mostrar para vocês quando que a pessoa pode ser direta. Então, já mostrei como reescrever a frase normal, como reescrever a frase nas exceções e agora como identificar quando o sujeito é direto ou indireto. Vocês viram, nenhuma frase dessa a prof usou ele com o sujeito direto. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Vi a Verônica em la calle. Tá? Qual é a ação que ocorreu aqui? Ih, vocês nem estão enxergando. Aí. Eu vi a Verônica na rua. Então, aqui ficou. Qual foi a ação? Vi. O que eu vi? A quem eu vi? A Verônica. Agora eu tenho que cuidar bem aqui. Verônica recebe a ação de ser vista? A ação do verbo recai diretamente ao sujeito, ele vai ser direto. Agora, se a ação do verbo não recai sobre ele, recai sobre objetos, é indireto. Agora, se a ação
Qual é a ação? Eu vi a Verônica. A Verônica recebeu a ação de ser vista? Sim. Então, aqui ela vai ser objeto direto. O que substituiria a Verônica? Lá. Então, eu ia dizer lá, vi em na caixa. Certo, pessoal? É isso aí. Eu gosto de explicar assim. Procurei slide, um monte de coisa. Tentei fazer. Parece que escrevendo eu consigo explicar melhor. Mas se continuarem com dúvidas, vocês me mandem no PV, eu posso botar também alguma coisa lá no grupo de vocês sobre esse conteúdo. Caso as dúvidas permaneçam, coloquem lá no grupo mesmo do terceirão, a prof coloca para vocês de boas. Certo? Beleza. Então, aqui tudo que está aqui a prof já explicou. Preposições, nós temos as preposições, né? Que servem para unir ou estabelecer relações dos elementos de uma oração, de uma frase, né? Ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, segundo, sim, sobre, tras, também são preposições pro e via. Então, ó, visitou a sua abuelita por seu cumpleaños? Então, visitou a sua avó. Também utilizamos assim em português, né? Dijo ante todos que era estrangeiro. Disse perante a todos, né? Diante de todos, que ele era estrangeiro. Barro. Escondió la carta bajo los libros. Então, embaixo dos livros. El café com leite estava muito saboroso. Com, né? Tá unindo. Café com leite estava saboroso. Contra. Comprei os pantalones contra sua voluntad. Estava contra a vontade dele. Então, Maria tem um coração de ouro. De é uma preposição. Agora, desde. Te quero desde hace mucho, né? Desde muito tempo. Desde. Durante. Durante su visita al museo, Juan se maravilló con la belleza de las pinturas exhibidas. Então, durante a visita ao museu, Juan ficou maravilhado com a beleza. Durante, né? Em. Donde vives? Vive em Brasil. Então, todos aqui são parecidos com o que a gente usa em português, né? Aonde eu vivo, a gente, agora, aqui a gente diz, eu vivo no Balsa, né? Eu vivo no Balsa, eu sou do Balsa. É tudo ao contrário, mas se for em espanhol, tem que ser donde vive. Vivo em Brasil, vivo em Balsas, o certo seria, tá? Entre. Nada me interessa entre as opções que me apresentas. Exceto, conhecemos toda a América do Sul, exceto Colômbia e Panamá. Então, de toda a América do Sul, a gente só não conhece, né, em exceção, Colômbia e Panamá. Viajamos hacia el sul de Espanha. Muito cuidado com hacia e hasta, tá? Os dois querem dizer até, porém um é territorial e o outro é de tempo, tá? Ó, territorial, hacia. Viajamos hacia el sul de Espanha. Território até onde? Qual foi o meu limite? Tá? Agora o hasta. La fiesta durou hasta las 8 de la mañana. Tempo. Qual foi o meu limite? 8 da manhã, mas foi em tempo. Então, um se refere a território, o outro se refere a tempo. Mediante, resolveu o enigma, mediante a ajuda do seu irmão. Comprou um livro para você. Te chamou por teléfono. Todos sois mis amigos, salvo a Juan, que és um pesado. Esse salvo é diferente, tá? Por exemplo, todos são meus amigos, menos o Juan, que ele é um chato, tá? Então, pesado, para quem tem interesse em chamar alguém de chato pesado, é chato. Sim, chegamos a la escuela sem os livros, então quer dizer sem, né? Chegamos na escola sem os livros. Pablo puso su libro sobre el escritório, pôs o livro sobre os escritórios. Sem nenhuma autorização, derrubaram o árbol que estava atrás do edifício. Então, derrubaram a árvore de trás do edifício. Então, todas aqui são muito semelhantes às que a gente usa no português, né? Menos, salvo, hasta e hacia, que a prof explicou.
Nós temos também as contrações e as preposições aqui, ó, que existem essas duas contrações que não existe contração em português, em espanhol existe. Por exemplo, vengo del supermercado. Del é uma contração, é a junção de mais ele. É como se eu dissesse assim, vengo de el supermercado, eu venho do supermercado. Então, esse del quer dizer do, certo? Voy al supermercado. Eu digo vengo del, agora eu vou a. Então, vou al supermercado, eu vou ao supermercado. Então, esse al, seria ao para nós outros, tá? E ali embaixo tem as contrações do português e do espanhol. Então, eu não sou do Balsas, né? Eu sou de Balsas. Então, seria vivo em Balsas, certo? Ao, olha lá como é que é em espanhol. Da, por exemplo, na rua da Pizarra, sei lá, é o nome que eu lembrei aqui. Aí, na caixa de la Pizarra, aí não dá, não existe, tá? A rua dos bobos, la caixa de los, tá? De los e não dos, isso. De las, a lá, não vou a casa, eu vou a la casa, tá? Gente, pelo amor de Deus, eu vou pela rua, não, eu vou por la calle, não existe pelo. Então, esse quadrinho é muito importante vocês darem uma olhada, porque está mostrando isso, como ele seria no português e como ele é usado no espanhol, tá bom? Então, fica hoje para vocês fazerem só o praticando. Olha que bacana, a única atividade de vocês, tá? Tira foto do praticando, manda para mim no PV. Às vezes a prof não responde o okzinho, mas você observa que eu visualizei, porque eu faço a lista. E se eu fico respondendo todo mundo, volta, e eu me perco. Então, a prof às vezes não responde todos, tá? Mas eu tenho controle para o qualitativo de vocês, de quem está fazendo as atividades e me enviando. Aí até quarta-feira a prof coloca a resposta do practicando para vocês conferirem o gabarito lá no grupo de vocês do terceirão, certo? Então, nos quedamos acá, se quedam com Deus, que Deus los bendiga. Estou echando a ustedes de menos. Un besito y hasta la próxima clase.